Universo Diverso, com Luciana Neri. Kelly, você falou lá no primeiro dia da série sobre as leis da constelação familiar. Quais são essas leis e como é que elas podem ajudar as pessoas? A constelação familiar ganhou forma, ganhou mundo através do alemão Bert Hellinger. Ele traz para nós as leis sistêmicas, ou como ele chamava, as leis do amor. Ele diz que nós pertencemos ao nosso grupo familiar, devemos obedecer uma certa hierarquia dentro desse grupo familiar, ou seja, aqueles que vieram antes, os nossos antepassados, eles têm mais força para nos guiar. E ele também fala da lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. E que quando a gente observa essas 3 leis atuando na nossa vida de forma consciente, a gente consegue equilibrar as nossas relações financeiras, relações amorosas, a gente consegue melhorar nossa saúde, a gente consegue alcançar alguns patamares na nossa vida. Isso deve acontecer muito quando você consegue retomar, ressignificar as relações aí entre pais e filhos, principalmente, né? A gente vê aí a lei da hierarquia funcionando, a lei do perdão, é preciso perdoar, existe essa lei também? Sim, a gente vê a lei da hierarquia funcionando, né? Devolvendo esses pesos, olhando para quem veio antes com honra. A gente vê a lei do pertencimento funcionando também, né? A lei do pertencimento é um movimento tão inconsciente que a gente acaba não percebendo. Que diz assim, para eu pertencer a esse grupo, eu preciso também ter esse comportamento, ter essa característica. Lógico que isso é um movimento totalmente involuntário, como o Bert chama, por amor, né? A nossa família. Porque ninguém quer ficar doente de forma consciente, né? Alguém fala assim, eu quero ficar doente igual minha avó. Não. A gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Com relação ao perdão, muita gente chega lá no meu consultório falando que precisa perdoar o pai, perdoar a mãe, que esse é o grande problema. Mesmo quando é um defeito, por exemplo, uma doença, um vício? Bert, ele diz que a gente não precisa perdoar, mas que a gente precisa curar, olhar de uma forma diferente para essas relações e curar os nossos pais em nós, porque nós somos os dois. Isso não seria perdoar os nossos pais por alguns traumas que muitos de nós temos? Então, Luciana, porque o perdoar sempre gera muita polêmica? Porque Bert diz que dos pais a gente recebeu a vida. Então, todo o comportamento que eles têm com relação a nós, né, mesmo aqueles comportamentos agressivos, né, eles são comportamentos também de pertencimento. De que alguém na família deixou de doar amor para eles, carinho, atenção, e eles acabam fazendo isso com a gente também, com os filhos, né? Então, por isso que o perdoar vira, assim, um assunto para várias conversas, porque ele diz que a gente recebeu a vida. Então, todo o resto, a gente precisa curar essa frustração com relação aos pais e seguir a vida, olhando o que ela tem de bom.